Olá, pessoal. Eu sou Ana Carolina e hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa rede de proteção à mulher do Hospital Agamenon Magalhães. Primeiro, vamos fazer uma introdução sobre a mortalidade materna. Lembrando que a mortalidade materna ainda é um grande problema de saúde pública. E em 2018, a OPAS divulgou esses dados de que 830 mulheres morrem diariamente por causas evitáveis relacionadas à gestação, e praticamente todas elas são em países de desenvolvimento, incluindo o Brasil. Cuidados antes, durante e após o parto podem sim salvar a vida dessas mulheres. No Brasil, houve uma redução muito tímida da mortalidade materna, de apenas 8,4%. A gente tinha em 2017 64,5 a cada 100 mil nascidos vivos, e em 2018 caiu para 59 para cada 100 mil nascidos vivos. E a meta da ONU era de 35 a cada 100 mil nascidos vivos, isso ainda naquela de Objetivos do Milênio, há 20 anos. E antes de a gente falar mais sobre os nossos objetivos da redução de mortalidade materna, é importante a gente entender por que essas mulheres morrem. No início da década de 90 foi publicado pela OMS o modelo dos 3 atrasos. O primeiro atraso seria a paciente não se reconhecer doente e a demora para procurar o sistema de saúde. O segundo atraso é a dificuldade de acesso, muitas vezes até mesmo geográfico. Lembrando que o Brasil tem dimensões continentais, então pacientes moram muito longe da assistência em saúde, demora para chegar ou não tem condição de chegar. E o terceiro atraso, que é o que nos hospitais terciários acontece, né, que seria a qualidade de assistência. No nosso caso, pensando no Hospital Agamenon Magalhães, é esse atraso que a gente tem que evitar. Um exemplo para a gente imaginar um modelo dos 3 atrasos, que praticamente todos os obstetras já devem ter passado, é assim, uma gestante de 17 anos que iniciou um pré-natal com 28 semanas, já com a PA de 14/9. Foi levada à emergência em curso de 32 semanas, com crises convulsivas, desde a noite anterior, mas demorou a chegar, porque ela morava muito longe do serviço de saúde. Transferida para a unidade de referência com rebaixamento de nível de consciência, óbito 4 dias depois, no internamento por hemorragia intracraniana secundária, né, à eclâmpsia que ela teve. Então, a gente vê nessa história, que é uma história que infelizmente ainda acontece, é justamente os atrasos nas 3 fases, tanto no reconhecimento de doença, como no atraso de assistência, porque ela não consegue chegar, e ao chegar no serviço terciário, que ela já chegou num estado muito grave e não conseguiu ser feitas outras medidas que salvassem. Aqui não estamos na posição de procurar culpados. A gente, na verdade, quer evitar que esses óbitos aconteçam. Então, não há essa necessidade de que a gente saia de casa achando que a pessoa vai com intenção de fazer o mal a alguém. Pelo contrário, a gente sabe que todo mundo vai com o objetivo de fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Mas a gente precisa também de uma rede de apoio. A gente precisa se ajudar e ajudar uns aos outros para que essas morbidades não aconteçam a ponto de chegar ao óbito materno. E o Agamenon, então, faz parte da colaborativa chamada Abraço de Mãe, que é uma das subdivisões do parto adequado, que tem esse objetivo de redução da mortalidade materna, que é uma das coisas que a gente vem fazendo há alguns anos, eu particularmente do ano passado para cá, que é justamente para a gente implantar medidas de diminuição de morte materna, pelo menos nessas causas que são totalmente evitáveis, principalmente hipertensão, infecção e hemorragia. Então, aqui eu venho só mais para mostrar o nosso perfil estatístico de melhora nos nossos dados, o feedback dessa colaborativa aqui para todos vocês. Letalidade por sepse. Por que eu já começo por essa? Quando essa colaborativa começou, ela dividiu os hospitais pelas causas de óbitos a mais frequente. O Agamenon ficou com sepse. E a nossa, digamos assim, eles chamam que é como se fosse o nosso grande objetivo, era reduzir a mortalidade por sepse. Então, a gente criou o protocolo de sepse baseado nas colaborativas que eles nos ajudaram, implantamos e o hospital teve um super sucesso com a diminuição da letalidade por sepse. A gente tem ausência de morte por sepse desde agosto de 2019. A gente teve ainda 2 óbitos em 2019,
Mas desde agosto, a gente, obviamente, tivemos óbitos maternos, mas nenhum deles relacionados à sepse. Então, o que é que provavelmente isso aconteceu? Como a gente mudou o processo de trabalho, os processos de reconhecimento de pacientes com sepse, o olhar que a gente tinha para paciente com sepse, isso houve e com isso houve, então, uma interferência direta na diminuição desses óbitos. A gente tem esse outro gráfico que mostra a adesão do bundle sepse, que é o que a gente chama com aquele carinho de protocolo de sepse. O que é que a gente tem que fazer na nossa primeira hora para que essa gestante não venha morrer, a gestante puérpera não venha morrer. Então, vocês vejam aqui que a gente não tinha, aí em maio, a gente já tinha o protocolo de sepse, mas a gente tinha uma adesão baixa, a gente não conseguia cumprir todos os pontos. De janeiro de 2020 para frente, e obviamente veio a pandemia, mas vocês viram que se não tivesse tido a pandemia, provavelmente a gente teria mantido uma curva de ascensão, que a gente teve uma melhora aqui da nossa adesão do bando de sepse. Aqui veio a pandemia, como o início da pandemia, mas mesmo na pandemia nós voltamos a ter esse olhar de não deixar ninguém morrer por sepse, nenhuma gestante puérpera morrer por sepse, e a adesão do bando voltou a ficar acima de 80%, e hoje praticamente todas as pacientes que têm suspeita de sepse, elas fazem adesão de primeira hora do bando, que é justamente colher os exames, começar o antibiótico, fazer a avaliação laboratorial, fazer essa avaliação clínica. E tudo isso, realmente, houve uma importante diminuição de mortalidade. A gente está sem óbitos por sepse desde 2019, desde julho de 2019. Outra condição potencialmente ameaçadora da vida é a hemorragia pós-parto. E a gente, desde setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, a gente vem implantando as medidas de prevenção, do bando de prevenção. Quais são as medidas de prevenção de hemorragia pós-parto? Para que a gente não deixe nenhuma mulher morrer de hemorragia pós-parto. Então, começamos pelo bando de prevenção, que tem essas 3 etapas. A estratificação de risco, que é saber se a paciente é baixo, médio ou alto risco para hemorragia pós-parto. Nesse contexto, a gente vê aqui que a estratificação de risco começou a ser feita em setembro, então, de agosto para setembro, a gente já tem essa alta, e a gente vem mantendo uma média ainda abaixo de 95% das pacientes são estratificadas, mas a gente vem crescendo, vem implantando medidas para aumentar essa estratificação. Não parece para alguns que pode ser até um exagero, um preciosismo, mas eu sabendo qual é a paciente que tem potencial de sangrar, o nosso olhar fica diferente dessa mulher. A quantificação de sangramento, eu coloquei aqui um asterisco, porque a gente tem nas cesarianas, praticamente, hoje em dia, já temos praticamente 100% das cesarianas, temos o objetivo de ser acima de 95%. A partir de setembro, a gente, depois de todas aquelas visitas, a adesão de vocês, toda essa importância que vocês deram, de mostrar como isso realmente é importante, de quantificar o sangramento, para a gente saber qual é a mulher que está potencialmente mais arriscada a ter uma hemorragia pós-parto, a gente teve um grande sucesso e somos modelo para outros hospitais do Brasil para a quantificação de sangramento na cesárea. O nosso objetivo, sem dúvida, é fazer em todos os partos. O de cesariana já está bem implantado, o nosso próximo passo é do parto vaginal. E o uso da citocina pós-parto, que é a terceira medida de prevenção da hemorragia pós-parto, e a gente, na verdade, todo mundo praticamente já conhecia, mas a gente só estava fazendo mais na de parto normal, e a cesariana fazia aquelas 2 ampolas que coloca no soro de 500 até durante a cesárea. Mas isso não é o ideal. A OMS, ela recomenda fazer a ocitocina profilática em todos os partos, seja parto normal, seja cesariana, com a ocitocina em M ou venosa no esquema específico. Adotamos na instituição o esquema de intramuscular. E a gente, quando estava aqui em agosto, a gente já estava quantificando em partos vaginais. Setembro ficou 50%, porque a gente 70%, perdão, que a gente incluía cesarianos, e as cesarianas não estavam fazendo intramuscular de rotina, mas depois, com todo esse trabalho, com a adesão do obstetras, técnicos, enfermeiras, anestesistas, a gente teve uma subida importantíssima, e hoje temos a média acima de 95%. E digo mais, acredito que a gente já tem praticamente 100%, acredito que é mais subnotificação.
E quem eu coloquei o MIUS de primeiro contato por último, mas não menos importante, porque o MIUS é o nosso guia de gravidade. Ele é o nosso score de quem é a paciente que é grave. É por ele que a gente vai se guiar. A gente vai ter uma aula só sobre o MIUS. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? O MIUS é como se fosse o meu ponto de partida. A partir dele, eu vou dizer, essa paciente é mais grave, essa paciente é menos grave, essa paciente é potencialmente mais grave, essa paciente é potencialmente menos grave. Então, quando o MIUS, ele me guia, eu tenho com certeza uma melhor triagem das pacientes que são potencialmente mais, maiores candidatas a ter uma gravidade. Então, na triagem obstétrica, esse aqui é o MIUS de primeiro contato, então, assim, a paciente, quando chega ao serviço de saúde, quando chega no RAM, essa paciente vai para a triagem obstétrica e ela é feita o MIUS de primeiro contato. Tivemos taxas extremamente variáveis, desde dezembro de 2019, quando ele realmente foi implantado. E aqui ele subiu no primeiro mês, até o segundo mês, e depois caiu por causa da história da pandemia, que teve toda uma mudança dos olhares para a gente saber com o que estava lidando. E agora, e aí, de partir de junho de 2020, nós tivemos uma alta importantíssima aqui. E hoje em dia a gente oscila acima de 86%. Em alguns meses a gente já chegou a 95%. Em média, a gente tem pelo menos 90% das pacientes com MIUS de primeiro contato. Então, é até aquela noção de que 90% das gestantes puérperas que entram no nosso serviço, elas têm um score de gravidade calculado. E isso é de extrema importância. É de você olhar e fazer, poxa, essa paciente ela tem uma gravidade maior, não tem uma gravidade maior. E você ter como diferenciar ela na hora de a gente fazer a avaliação. E o resultado, ele vem a médio e curto prazo. O Agamenon, ele tinha até agosto de 2019 um marcador que é o dias entre óbitos. Quando você calculou todos os óbitos, qual é a diferença de dias que tem entre eles? Era de 21 dias, ou seja, morria uma paciente por mês. E hoje em dia, a gente tem um dia entre óbitos maternos de 57. Então, a gente teve uma melhora, assim, sem dúvida, uma melhora extremamente significativa de como a gente está lidando com essas mortes maternas. Claro que, lembramos que a gente não estamos falando de óbitos genuíno, de paciente que chega saudável, deteriora no serviço e morre no serviço. Não é só dessa paciente que a gente está falando. A gente está falando também da paciente que vem com aqueles outros dois atrasos, o atraso de reconhecimento, o atraso de procura de serviço de saúde, e chega para a gente no terceiro atraso, com uma paciente muito grave, e a gente tenta salvar e não consegue porque a paciente já chegou muito mal. A gente também está falando dessa, e a gente está sabendo que a gente está tentando fazer muita coisa. Mas, mesmo nessas pacientes, a gente está melhorando a qualidade do nosso serviço de saúde. E isso é de suma importância. Isso é de muita segurança das pacientes que procuram o nosso serviço. A gente tem várias melhorias que a gente está implantando, a gente quer implantar cada vez mais, e a gente conta muito com vocês, a gente agradece muito a vocês de toda essa colaboração. A quantificação do sangramento cesárea, a gente foi convidado para fazer um relato de experiência lá no Einstein, a gente mais 2 hospitais, de como é que a gente está funcionando. O protocolo de sepsis da gente foi a base dos protocolos de sepsis de vários outros hospitais do Brasil. Quando fizeram as mudanças de processo de trabalho, se basearam muito no nosso, porque consideraram o nosso mais completo. E o aplicativo do MIUS, que está disponível na Play Store de forma gratuita, para a gente justamente ajudar a fazer esse cálculo, que tem as tabelas distribuídas em todo o hospital, mas também ao alcance da mão no celular, que a gente sabe que hoje em dia é bastante popular. Então, gente, muito obrigada. Nós teremos outros encontros com outras aulinhas, e eu espero que vocês tenham aproveitado.